Olá! Nós somos o Grupo 8, composto por Christian Tais, Larissa Mendes, Letícia Mendes e Rafaela Rosa. Somos responsáveis pelo tema Reeducação Intestinal. Nosso trabalho possui 4 objetivos, sendo eles: compreender o funcionamento intestinal e disfunções intestinais, compreender o processo da reeducação intestinal e seus princípios básicos, abordar ações de enfermagem para assistência em reeducação intestinal e discutir possíveis potencialidades e desafios a respeito da reeducação intestinal. O que é reeducação intestinal? É o processo que auxilia as pessoas com problemas relacionados à motilidade intestinal, a fim de restabelecer o controle intestinal e a evacuação saudável. O sistema intestinal é de suma importância para manter a homeostase do corpo e seu funcionamento. Engloba questões como a motilidade, que impulsiona o alimento ingerido a partir da boca até o reto, a secreção, que contribui para a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes, a absorção, que proporciona a captação de nutrientes, eletrólitos e água, e também a excreção, que garante a eliminação dos produtos não absorvidos. O bom funcionamento intestinal depende de 3 elementos inseparáveis. São eles a ingestão de água, o consumo de fibras e a prática de atividades físicas. A regularidade da atividade intestinal só é adequada quando esses 3 fatores são atendidos. As fibras auxiliam na formação do bolo fecal e, em parceria com a quantidade de água ingerida e atividade física, são responsáveis por estimular a atividade muscular intestinal. Alterações nesses elementos podem acontecer por diversas causas e levar a uma disfunção intestinal. Em casos de disfunção, o funcionamento do intestino pode ficar alterado, apresentando dificuldade de evacuação, como a constipação ou o intestino preso, ou ainda ocasionar a eliminação involuntária das fezes. Os principais problemas relacionados ao intestino são incontinência fecal, constipação fecal e falha na retenção de absorção dos nutrientes. As causas desse problema podem ser multifatoriais. Dentre elas se destacam as doenças neurodegenerativas, problemas emocionais, dano na coluna vertebral, cirurgias intestinais, parto e uso indevido de laxantes. As pessoas que convivem com esse tipo de problema, elas podem vir a manifestar sensação de plenitude abdominal, dor contínua ou em pontadas, cólicas, desconforto psicológico, complacência retal aumentada e também sensação diminuída de conteúdo retal. Além desses sintomas físicos, que essa pessoa pode vir a apresentar, esse tipo de problema ele também pesa bastante na qualidade de vida do indivíduo, visto que esses incômodos citados, que eu acabei de citar, eles podem levar a sentimentos de angústia, de medo, de insegurança, alterações de autoestima e também até isolamento. Além disso, os cuidadores também e os familiares dessas pessoas, elas podem sentir a repercussão dessas consequências, Com as maiores demandas no cuidado, elas podem acabar havendo um aumento da sobrecarga física, emocional e também financeira. Então, é muito necessário um olhar mais sensibilizado com todos esses indivíduos que estão participando do processo de cuidado. Como eu citei anteriormente, o compromisso da função intestinal ele provoca frequentemente alterações significativas na vida desses indivíduos e também dos familiares, Por isso, é importante que haja uma intervenção de enfermagem de reabilitação precoce e consistente, que possa ajudar essas pessoas a criarem uma maneira de viver com sentido para elas e compatível com a situação delas, Independente da situação, da condição física ou da natureza da sua afecção. A reabilitação, ela precisa ser um processo ativo e criativo centrado na pessoa, que envolve a adaptação às alterações das circunstâncias da vida dessa pessoa. Ela é uma atividade partilhada entre a pessoa, a sua família e a equipe interdisciplinar que reconhece a contribuição de todos ali envolvidos,
E de acordo com o regulamento, né, número 125/2011, a reabilitação ela compreende um corpo de conhecimentos, né, e procedimentos específicos que permite ajudar as pessoas com doenças agudas, crônicas ou com as suas sequelas a maximizar o seu potencial funcional e independência principalmente. Assim, o enfermeiro da reabilitação ele deve agir como um facilitador na apropriação dessa consciência pelos adultos e com isso se torna também muito importante realizar ensinos, né, sobre a incapacidade e de como essa incapacidade afeta o controle intestinal e a qualidade de vida da pessoa, né? Devendo então ser abordada a anatomia, fisiologia do tubo digestivo, de acordo com a capacidade de aprendizagem, né, de cada pessoa. E também, com base num programa individualizado, a pessoa ela deve ser ensinada, né, de forma fundamentada sobre o objetivo e os componentes do programa. Os potenciais problemas que possam surgir, eles devem ser discutidos previamente também, assim como também as técnicas utilizadas para resolver, de forma que possa ser promovida a autonomia dessa pessoa. Além disso, também é muito importante informar esses indivíduos sobre quando eles devem consultar o médico ou a enfermeira da reabilitação. Bom, a reeducação intestinal é um processo que auxilia pessoas com problemas relacionados ao intestino a restabelecer o controle intestinal e a evacuação saudável. Ela é benéfica para indivíduos com inabilidade de controlar a eliminação intestinal, que não conseguem fazer o esvaziamento completo ou que sofrem de constipação crônica. Ela funciona por meio do ensino de novas habilidades ou estratégias para criar uma rotina de evacuação e assim prevenir a constipação e diminuir a eliminação inesperada. Geralmente, a reeducação intestinal usa 3 princípios básicos. O primeiro é a melhora da consistência das fezes. O segundo, ele visa estabelecer um horário regular para a eliminação. E o terceiro, estimula uma rotina de esvaziamento intestinal básica. Em caso de pacientes que necessitem dos familiares para os cuidados, é necessária a orientação da família para atuar em conjunto na reeducação intestinal. O objetivo desse tipo de tratamento não é transformar os familiares em terapeutas, mas que os profissionais da saúde, com seus conhecimentos técnicos e científicos, possam ajudar essa família a continuar a exercer o seu papel natural de cuidar, proporcionando assim então uma melhor qualidade de vida tanto para o paciente quanto para a família. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as ações de enfermagem para essa assistência em reeducação intestinal. Para esse atendimento, a gente não pode esquecer daquilo que a gente aprende quase todos os dias ao longo da graduação. A gente precisa enxergar esse indivíduo na sua totalidade, incluindo sua família. Para isso, a gente vai iniciar com a anamnese. Vamos coletar dados para identificar o que levou esse usuário a necessitar dessa reeducação. Nessa etapa, a gente vai coletar relatos dos problemas intestinais dele, seja ele qual for. Mas também a gente vai procurar saber o nível de conhecimento e de orientações que ele já tem sobre isso. A gente também procura saber sobre o uso de medicamentos, rotinas de alimentação e ingesta hídrica. Essas informações, em conjunto com as que a gente vai coletar no prontuário desse usuário, vão nos orientar e nos auxiliar na melhor forma de pôr em prática a reeducação intestinal, esse plano, né? A gente não pode esquecer de que ao longo desse processo, precisamos sempre retomar ao indivíduo e perguntar se ele tem dúvidas do que estamos fazendo e sobre os seus próprios hábitos de vida. Em seguida, a gente vai traçar diagnósticos de enfermagem, para nos auxiliar nesse processo de traçar as intervenções. A gente vai construir um plano de reeducação intestinal junto com esse usuário, a fim de recuperar ou de melhorar o controle da sua função intestinal. A gente visa promover, assim, a independência e a melhor qualidade de vida para ele. A gente tem como grande objetivo aqui uma melhora dessa qualidade de vida e também prevenir ou reduzir complicações. É importante dizer aqui que essa reeducação intestinal não é somente sobre a evacuação em si, mas sim de toda uma mudança de hábitos de vida desse paciente. Nós iremos orientar a ele sobre uma alimentação rica em fibras, com ingestão de frutas como mamão, laranja, ameixa preta, entre outras, e também a ingestão de legumes ou cereais como arroz integral, aveia, linhaça, também iogurtes, queijos, e é claro que nesse momento a gente precisa levar em consideração a condição socioeconômica desse usuário e sua família, e dessa forma a gente traça medidas de acordo com a sua realidade.
A gente também deve salientar sobre a redução do consumo de alimentos como batata, aipim, porque eles são ricos em amido e podem não favorecer esse funcionamento intestinal. Nós vamos incentivar também que esse usuário evite o consumo de refrigerantes, porque eles podem causar gases e um desconforto para ele. Além de ser um alimento rico em açúcares, que pode causar mal em outros aspectos. Afinal, esse paciente não deve ser resumido apenas a essa demanda. Por fim, nós vamos incentivar uma boa ingesta hídrica a partir do cálculo necessário para a quantidade diária em relação ao seu peso. Podemos colocar essa quantidade distribuída em copos de 200 ml, uso de garrafinhas, enfim, o que esse paciente falar que é melhor para ele. Para favorecer esse processo de evacuação, a gente deve orientar esse usuário sobre a criação de rotinas, como, por exemplo, se sentar no vaso sanitário em determinados momentos para ele ver se consegue evacuar. A gente também deve orientar que ele deite do lado esquerdo para favorecer essa motilidade gastrointestinal. Em alguns casos, vão ser necessárias algumas manobras de esvaziamento intestinal e elas devem ser realizadas de forma sequencial. Como o treino do uso do vaso sanitário, associado à massagem abdominal, a manobra de Valsalva e também a prensa abdominal. Caso não se alcance o esvaziamento intestinal, pode ser que necessite da realização do toque dígito anal, com a extração manual dessas fezes, em caso do desconforto extremo. Agora, a gente separou aqui um videozinho pequeno na apresentação para a representação dessas manobras. E eu gostaria de convidar vocês para repetirem ela em casa, assim como vai ser mostrado no vídeo. Afinal, amanhã a gente vai ser enfermeiro e iremos passar essas informações para o usuário. Agora, apresentaremos os passos para a realização das manobras de esvaziamento intestinal. Lave as mãos rigorosamente com água e sabão. Esvazie a bexiga. As manobras devem ser realizadas sempre com a bexiga vazia. Em caso de impactação fecal, ou seja, fezes endurecidas que estão acumuladas no intestino, antes de iniciar as manobras, realize a desimpactação, que é a remoção das fezes. Esta deve ser realizada no local de atendimento, com o auxílio das manobras toque dígito anal, extração manual de fezes, associadas ao supositório de glicerina ou microenema, e, se necessário, o uso de laxante via oral. O resultado esperado é o esvaziamento completo das fezes impactadas. Treino para uso do vaso sanitário. Prepare-se para as manobras de esvaziamento intestinal, realizando a transferência para o vaso sanitário ou cadeira de banho. Sente-se no vaso sanitário diariamente, de 30 a 40 minutos após as refeições, devido ao aumento dos movimentos intestinais. Posicione-se na cadeira de banho. A gravidade ajuda o esvaziamento intestinal. Apoie-se os pés no chão ou no apoio para os pés da cadeira de banho, ou numa banqueta, com os quadris e os joelhos dobrados. Massagem abdominal. Coloque as duas mãos sobrepostas sobre o abdômen, abertas ou fechadas. Pressione as mãos ao redor do abdômen no sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio, massageando todo o intestino, a favor do movimento intestinal. Para facilitar o deslizamento das mãos durante a massagem, use óleos ou cremes. A massagem abdominal deve ser realizada durante 5 a 10 minutos. Nos primeiros 5 minutos, faça apenas a massagem. Depois, associe com a manobra de Valsalva. Manobra de Valsalva. Inspire e tente empurrar o ar para fora, bloqueando sua saída entre os lábios, para aumentar a pressão no abdômen. Tente também contrair os músculos da parede abdominal. Use repetida e delicadamente a manobra de Valsalva, para auxiliar o movimento das fezes no sentido do reto. Prensa abdominal. Para a prensa abdominal, os dois pés devem estar apoiados no chão, ou no suporte da cadeira de banho, ou numa banqueta, e as duas mãos nos joelhos. Após, curve-se com a testa até o joelho, ou até onde conseguir. Curve-se e levante-se. Se tiver boa estabilidade de tronco, erga-se como se estivesse liberando a pressão das nádegas. Ou faça movimentos curvando-se para a frente e para os lados, juntamente com a manobra de Valsalva. Caso não tenha boa estabilidade de tronco, use algo para se apoiar, como uma barra. Esta técnica ajuda a aumentar a pressão abdominal e intestinal, para empurrar as fezes para fora,
Repita essa manobra a cada 30 segundos, até eliminar todas as fezes. Atenção! Se o indivíduo não tiver equilíbrio de tronco, pode realizar a manobra deitado sobre o lado esquerdo do seu corpo. Indivíduos com problemas do coração devem evitar esta manobra. Estímulo dígito anal. Introduza um dedo enluvado e bem lubrificado no reto, para estimular os movimentos intestinais e conferir a presença de fezes. Na presença de fezes, faça a extração manual. Extração manual de fezes. Para a evacuação manual, use 1 ou 2 dedos enluvados e bem lubrificados. Faça movimentos circulares delicadamente ao redor do reto e retire as fezes com o dedo em forma de gancho. Ao final da evacuação, faça o toque para verificar se há presença de fezes no reto. Se houver, retire novamente com extração manual. A reabilitação intestinal é um processo que necessita em média de 3 a 5 meses para reeducar o intestino. Para alcançar bons resultados, paciente e cuidador precisam participar ativamente do programa. A participação em programas de reabilitação intestinal pode evitar a necessidade de medicações laxantes, lavagens intestinais, supositórios e enemas, e até mesmo cirurgias intestinais. Você pode evitar esse caminho. Após tudo isso que a gente acabou de falar, para que a gente tenha um controle dessa função intestinal, a gente deve incentivar e orientar esse paciente a realizar anotações referente aos horários que ele conseguiu evacuar, a quantidade, consistência, cor dessas fezes, se houve movimentos intestinais não planejados, cólicas abdominais, dor, espasmos musculares ou sangramento. E enquanto equipe de enfermagem, a gente não pode esquecer das anotações sobre a evolução desse paciente, sobre o cuidado que prestamos, as técnicas, os resultados esperados, e dessa forma vai se fazer possível um atendimento contínuo a esse usuário. É muito importante incentivar sempre a autonomia e o autocuidado do usuário a todo momento, de modo a priorizar as suas potencialidades e não as suas incapacidades. Assim, vai se tornar possível uma melhor qualidade de vida em todos os sentidos, tanto fisiológico quanto social. No geral, a gente acredita que o tema ele poderia ter sido melhor abordado se tivesse sido direcionado para uma patologia específica que levasse a problemas intestinais. Assim, seria possível um maior aprofundamento nas causas e, consequentemente, no plano de reeducação intestinal. Além disso, a gente encontrou dificuldade na busca de literaturas para poder compor esse trabalho. Bom, o presente trabalho ele contribuiu para a nossa formação acadêmica porque impulsionou a gente a ter um pensamento crítico e clínico da enfermagem para poder realizar a construção desse plano de reeducação, seguindo todo o processo de enfermagem.